Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a negação dos quantificadores universal e existencial. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta 1 aí do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui, beleza? Então gente, para quem vem acompanhando os vídeos aí da playlist Matemática Discreta 1, nas videoaulas passadas nós abordamos o quantificador universal e o quantificador existencial. No caso do primeiro, ele afirmava, né, que sobre um certo conjunto, um dado predicado era verdadeiro para todos os elementos do conjunto. Tá certo? No caso do existencial, ele afirma que, dado um certo conjunto, domínio, existe lá dentro um elemento para o qual um certo predicado vai ser verdadeiro. Existe pelo menos um elemento. É isso que afirma o quantificador existencial. Nesse sentido, nós também podemos negar, né, sentenças envolvendo, né, a quantificação universal e a quantificação existencial. Como é que isso é feito? Olha, vamos primeiro para universal. Tá aqui em símbolos. Ó. Imagina que eu quero negar uma sentença universal para todo x, p de x. Vou botar um nãozinho aqui, ela vai ser equivalente ao quê? Aí eu trocar o para todo pelo existe e negar o predicado. Tá certo? Então observe que o para todo virou existe e eu neguei o predicado. Vamos pegar aqui uma sentença, um exemplo genérico, né? Então vamos no nosso exemplo genérico. Para todo x, p de x é verdadeiro. Ou seja, o nosso predicado ele é verdadeiro. Como é que se nega isso? É dizer o seguinte, que existe pelo menos um x, tal que p de x é falso. Note que eu troquei o para todo por existe e troquei o valor aqui, ó, de p, né, do predicado, de verdadeiro para falso. Então você nega aqui, troca o quantificador e nega o predicado. Tá certo? Da mesma forma nós fazemos com o quantificador existencial. Né? Nós temos aqui o seguinte, nós queremos negar essa parte aqui. Existe x, p de x. Como é que você nega isso? Vamos botar um nãozinho aqui. Isso aqui vai ser equivalente ao quê? Trocar o existe por para todo e negar o predicado. Tá certo? Então, de novo, outro exemplo. Ó, sentença, um exemplo genérico. Né? Existe um x tal que p de x é verdadeiro. Ou seja, existe um x para o qual o predicado p de x ele é verdade. Então, o que é negar isso? É dizer, tipo assim, eu poderia dizer não existe nenhum x, ou poderia dizer também o seguinte, para todo x, né, usando a linguagem do próprio símbolo, né, temos que p de x é falso. Ou seja, onde eu afirmava que existia pelo menos um, ou existia um, tanto faz, pode ser único, pode ser mais de um, né, agora eu estou dizendo que para todo temos que p de x é falso, ou seja, é como se eu estivesse dizendo não existe nenhum. Então isso é a negação, óbvio, da sentença de cima, tá certo? Nesse sentido, eu peguei frases não tão genéricas assim, para nós estarmos, né, fazendo a negação, né, quantificações não tão genéricas assim, para a gente estar executando as negações. Então o que é que pede o exemplo? Ó, encontre a negação das quantificações a seguir. Então vamos para o item A. Então, eu sugiro que você separar as partes, até para uma questão de você saber o que é cada coisa dentro de uma frase dessa. Isso é muito importante que você faça. Às vezes você já pode ir direto e escrever a frase, né, rapidamente, falar, poxa, olha como é que eu sou o cara, eu sei fazer. Só que não é, como eu venho falando, não é só saber fazer, é entender o que está fazendo também. Tá certo? Entender bem profundamente. Então, ó, eu vou ter aqui um certo x que é aluno. Tá certo? Ele vai ser o nosso sujeito, o qual está sendo afirmado ou negado um certo predicado, está sendo feita uma certa afirmação ou negação sobre o mesmo. Aí eu tenho aqui o seguinte, o predicado aqui, neste caso, vou chamar de P, passou em matemática discreta 1. Quer dizer, a aluna na sua classe, né? Vamos botar assim, na sua classe, né? Ele está pegando o aluno e delimitando ele. Então esse sujeito ele está inserido dentro de um domínio, né? Como eu sempre falei. É importante você explicitar o domínio, porque eu podia pegar um outro aluno que não faz parte e aí furar isso aqui, tá certo? Não faz parte da classe e passou em matemática discreta 1, então estaria meio que entrando em conflito com isso aí. Então a gente limita aqui ainda mais o aluno. Então o aluno na sua classe. Aí o predicado nosso é passou em matemática discreta 1. Tá certo? Então nós queremos negar o seguinte, ó. Isso aqui, ó, para todo x, p de x. É exatamente a frase que nós temos aqui em cima. Todo aluno
né, na sua classe passou em matemática discreta 1. Então, para a gente negar isso aqui, o que a gente faz? A gente troca o para todo por existe e nega o predicado. Então, observe como é que eu vou fazendo em linguagem simbólica. Eu não explico uma coisa de um jeito, depois chego no português e faço de outro. Não, é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Agora nós vamos traduzir isso aqui para o português novamente. Então nós fazemos o cálculo aqui, tá certo? No mundo simbólico, né, da lógica matemática, da lógica proposicional, e nós trazemos de volta agora para o português. Então como é que a gente vai falar? A gente vai falar assim, ó, existe um aluno na sua classe, então para todo, era todo aluno, agora a gente vai botar, existe um aluno na sua classe, ou pelo menos um, né? Você pode querer colocar, pode ter mais de um, né? Que não passou em matemática. Então a gente nega o predicado. O predicado era passou em matemática, agora não passou em matemática. Então existe um aluno na sua classe que não passou em matemática discreta. Então perceba que nós trocamos o para todo ou todo por existe e negamos o passou em matemática discreta 1 para não passou em matemática discreta 1. Isso tudo, claro, observando a ideia que nós apresentamos aqui, certo? Esse exemplo aqui, gente, você pode ser sistemático nele, quer dizer, qualquer outro caso você trata basicamente da mesma forma. Como assim, professor? Você vai ter que achar quem é o sujeito, certo? Então vai apagar aqui quem é o predicado, e vai ver a linguagem simbólica. No caso nosso aqui, eu tenho existe, então já não é daqui para cá. Vai ser meio que do existe, vai ser o segundo, né? Então a gente apaga essa parte aqui, mas deixa o espaço dela. E aí aqui a gente deixa um espacinho para escrever a nossa resposta. Certo? Então quem é o sujeito assim? Existe um homem careca. Então, o sujeito é um homem. Não está só homem, mas um homem fica mais específico, né? E agora o predicado é careca. Então nós queremos, né, fazer a negação do quantificador existencial. Então nós temos uma proposição desse tipo aqui, ó, existe x, p de x, e a gente quer negar ela. A negação desta proposição é o quê? É eu trocar o existe por para todo, né, e negar o predicado. Né? O predicado é careca, então vai ficar, obviamente, não é careca. Então o que acontece, gente? Então a gente quer escrever isso aqui, ó, para todo x não p de x. Isso aqui escrito no português é o quê? Todo homem, então vamos trocar o existe por para todo homem, não é careca. Então dizer que tem um que é não careca, negar isso é dizer que não tem nenhum. Então, todo homem não é careca. Olha como é que é bonito isso. Você pega a frase, né, transforma para a linguagem simbólica, trabalha com ela aqui no mundo, é mais ou menos como um computador faria. Ele jogaria isso aqui, ele identificaria quem é o sujeito, quem é o predicado, jogaria aqui, faria as contas e depois só armaria, né, a frase novamente. Como a gente está respondendo de uma forma, digamos assim, bem sistemática, né, como se fosse uma máquina mesmo. Isso é o ideal, que você pense assim quando estiver estudando um assunto. Tá certo? Pense como se o computador estivesse executando aquela tarefa. Isso vai facilitar muito quem é da área de computação e quem é da área de sistema de informação, né, voltadas aí, né, para a parte de software, né? Então, claro, faltou aqui, gente, trocar o item A para B, né? Óbvio. Então, agora vamos para o item C, né? Mesma ideia. No item C, vamos achar quem é o sujeito, quem é o predicado, qual é a simbologia que nós vamos estar utilizando, se é do universal para o existencial ou do existencial para o universal. Mesma coisa, vou deixar o espacinho aqui, ó, os dois pontinhos, vou deixar eles aqui. Ó. Então, de novo, vamos lá. Toda bola é branca e não quadrada. Então, o meu sujeito é bola. São as bolas, né, de modo geral. Certo? Aí ele fala o seguinte, qual é o predicado?
é branca e não é quadrada. É branca e não é quadrada. Então, é a característica, é a afirmação, né, que é feita sobre bola, né? Sobre as bolas, todas as bolas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um quantificador o quê? Universal. Então, eu quero negá-lo, ó. Então, eu vou querer negar isso aqui, ó, para todo x, p de x. Isso aqui vai ser equivalente ao quê? Trocar o para todo por existe, tá certo? E negar o predicado. Neste caso aqui há uma diferençazinha, que o nosso predicado ele é composto e não é simples como nos casos anteriores. Então eu tenho duas características. É branca e não é quadrada. Então eu tenho aqui uma conjunção. Mas isso não é problema, né? Nós podemos escrever um pouquinho melhor aqui, ó. Então essa parte aqui, ó, é como se eu escrevesse assim, ó, existe x, não. Aí agora vamos colocar o seguinte, vamos chamar aqui de P, branca, a característica ser branca de P, e a característica não é quadrada de Q. Então, P, I. Aí como tem um não aqui, eu vou botar assim, ó, não Q. Então, claro, na nossa notação nós estamos fazendo assim, ó, P minúsculo, né, vamos chamar assim, ó, P minúsculo. Fazer ele mais redondinho aqui, tá certo? Mais baixinho. Esse P minúsculo meu que está aqui, né? Ou vamos chamar melhor de R, né? R e S, melhor. Né? Para não confundir com o P da questão com o P maiúsculo, né? Então vamos chamar assim, ó. R é a característica ser branca. Ou é branca, né? E não S, ou melhor, S é a característica o quê? Quadrada. Ou é quadrada, né? Você pode botar o E também ali, se você quiser. Como a gente está aqui mais raciocinando, né, sobre esses valores, não tem tanto problema. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou seguir daqui para cá, de que forma? Esta negação aqui, ela vai negar a conjunção. Então, ela vai negar esse primeiro, trocar a conjunção pela disjunção e negar o segundo. Só que a negação do segundo, para a gente já ser logo direto, é não uma coisa que já está negando. Então, vai ficar o próprio cara. Então, vai ser o quê? Existe x, não R ou S. Então vamos transferir isso agora para o português de novo. Então, na verdade, nós queremos escrever aqui, né, existe x, não P de x, né? Vai ser o quê? Vai ser essa última parte aqui. Então nós vamos ter que dizer o quê? Que existe uma bola que é branca, não é branca ou é quadrada. Por quê? Ó, não, o R é branca, né? Então dizer é branca, né, no caso. Então não é branca ou é quadrada, que é só o S, tá vendo? Porque o não aqui anulou, né? Esse não que entrou aqui, ele anulou esse aqui que tinha no quadrado. Então nós vamos dizer assim, ó, existe uma bola que não é branca ou é quadrada. Então é exatamente o que a frase está te dizendo, gente. Então assim, eu não estou inventando nada. Perceba que eu estou sendo extremamente fiel a tudo que a gente estudou. E é isso que eu espero que você tente fazer. Claro, é muito difícil fazer isso agora no início do curso, sim, mas vai levando isso pro resto da sua vida. Vai pensando sempre, não, hoje eu não estou conseguindo fazer muito bem. Vou dar meu jeito aqui, vou fazer do jeito que eu consegui, da melhor forma que eu consegui. Mas ainda não está bom. Vai sempre tentando aprimorar. Não fica, não parte só para cá, não. Por exemplo, é muito fácil você olhar para cá, ó, toda bola é branca e não é quadrada. E chegar e pensar assim, não, aqui eu vou botar, existe uma bola que não é branca, vou negar o primeiro, trocar o I pelo OU e negar o segundo. Como já tem o não, eu vou tirar o não. Você poderia muito bem escrever essas negações aqui diretamente sem essa linguagem simbólica. Só que aí você está perdendo, talvez, o mais importante. A resposta, nesse ponto que a gente está aqui, ela pode parecer o mais importante, mas ela não é o processo. Porque quando você for ensinar um computador a fazer para você, você vai ter que passar por isso aqui. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem ferramenta que vai facilitar muito a sua vida nesse sentido. Então é importante que você entenda desta forma aqui. Como extrair quem é o sujeito, né, que é a parte importante, quem é o predicado, se você está falando do quantificador universal, existencial, extrair isso tudo, né, para a linguagem simbólica, que é a linguagem que o computador vai entender bem,
Tá certo? Ele vai fazer as contas aqui, na verdade ele vai fazer essa conta aqui e vai lhe dar esta frase aqui. Pensa assim, pensa como se você fosse um computador executando a tarefa. Então você tem que fazer bem passo a passo mesmo, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só jogar nos comentários, gente. Muito obrigado. Até a próxima.